Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Determine o número de mols em 88 gramas de dióxido de carbono. A primeira coisa que você vai precisar fazer para resolver essa questão é fazer o cálculo da massa molar do dióxido de carbono. E por que você deveria fazer o cálculo de massa molar? Porque independente se você vai fazer por fórmula ou por regra de 3, o cálculo do número de mols ele é uma relação, observe, entre número de mols e massa. Determine o número de mols. Você quer calcular o número de mols, mas a partir do que? De 88 gramas de CO2. Então você está relacionando o número de mols, que é a quantidade de matéria, com o número de massa. E a massa molar ela faz justamente essa relação, porque a massa molar ela é a massa que você tem a cada mol de determinada molécula. Então é a massa em gramas por mol. Ela faz essa relação entre massa e mol. E como que você calcula a massa molar? É bem simples. Você tem que saber a fórmula molecular, tem que saber a fórmula da sua molécula. E o exercício já passou para a gente que a do CO2 é CO2. O nome dessa substância é dióxido de carbono. Esse CO2 é a fórmula molecular que a gente tem dele. Dentro do CO2 nós temos dois elementos químicos, o elemento químico carbono e o elemento químico oxigênio. E aí você vai separar esses dois elementos, carbono e oxigênio, e vai pegar as massas que você tem deles. A massa que você tem do carbono é 12 e a do oxigênio é 16. Ué, professor, mas de onde que sai isso? Isso sai daqui, ó, da chamada tabela periódica. Isso aqui são dados que eu tirei da aula passada, mas olha só, carbono e oxigênio já estão marcadinhos aqui. 12 para o carbono, 15,999, que eu estou arredondando para 16, é a massa que a gente tem para o oxigênio, beleza? Voltando aqui na questão, então as massas a gente tirou lá da tabela periódica. Você vai multiplicar elas pela quantidade de vezes com que cada um desses átomos aparecem dentro da molécula de CO2. O carbono aparece uma vez, o oxigênio duas. Mas como assim, professor, uma vez? Não aparece nada na frente dele, é a mesma coisa de dizer que ele aparece uma vez. Aparece um 2 na frente do oxigênio, porque ele aparece duas vezes. Então você vai multiplicar 12 vezes 1, que é igual a 12, e 16 vezes 2, que vai ser igual a 32 para o oxigênio. Somando essas massas, você vai encontrar a massa molar. A massa molar que a gente vai ter do dióxido de carbono, então, será de 44 gramas por mol. Tá? 2 mais 2 é 4, 1 mais 3 é 4, por isso 44 gramas por mol. Só somei 12 com 32, belezinha? Então está aqui a nossa massa molar. A massa molar ela faz uma relação entre a massa em gramas que você tem para cada mol. E a gente vai fazer essa relação em uma regra de 3. Olha só, 44 gramas de CO2 estão para 1 mol de CO2, ou seja, a cada 1 mol de CO2 eu tenho 44 gramas dele. A questão vem e me dá um número de massa igual a 88 gramas. Você vai perguntar aqui para a regra de 3, com 88 gramas de CO2, qual vai ser o número de mols que você vai ter de dióxido de carbono? Pessoal, ela é simples essa questão porque você pode fazer uma relação aqui, ó. 44 para 88, o que você faz? Só multiplica por 2, não é? De 1 para x, o que você vai fazer? Você só tem que multiplicar por 2. É só isso. Então, o x vai valer 2. Ah, professor, mas e se eu não perceber que de 44 para 88 eu tenho que multiplicar por 2? Bom, aí você pode fazer a regra de 3 do jeito convencional também. Você vai pegar o x e multiplicar por 44, vai pegar o 88 e multiplicar pelo número 1. E vai colocar um sinal de igual para separar essas duas multiplicações. X vezes 44 vai ser 44 vezes x. 88 vezes 1 vai ser igual a 88. 44 que está multiplicando pelo x vai passar dividindo do outro lado da equação. Então você vai ter 88 dividido por 44. Vamos fazer essa divisão aqui, ó. 88 dividido por 44. Aí aqui você ia ter que perceber que 44 multiplicado por 2 é igual a 88. 88 menos 88, o resto é zero, e o quociente, que é a resposta da divisão, vai ser igual a 2. Então, você descobriu que x vale 2.
E como x era número de mols de dióxido de carbono, você vai dizer que x é igual a 2 mol de dióxido de carbono. E pronto, nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão, como que a gente fez aí para descobrir o número de mols a partir da massa. Primeiro, calculamos a massa molar. Segundo, fazemos uma regra de 3, utilizando a massa molar como base para essa regra de 3. Eu coloco a massa, que foi o que a questão me deu, e pergunto para a regra de 3 quantos mols eu vou ter. Faço a regra de 3, descubro o valor de x e pronto. Terminamos a questão por aqui. Pessoal, espero que tenham gostado, entendido o passo a passo da resolução da questão. E a gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outros exercícios de química. Então, um forte abraço, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!